Olha só, Fernando, nos últimos dias, um fato, no mínimo curioso, tem provocado mistério em diversas cidades do Brasil. Encomendas contendo sementes têm chegado pelos Correios sem que o destinatário tivesse solicitado. As embalagens estão sendo vistas como algo a ser desvendado, por exemplo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, também no Mato Grosso do Sul. Para afastar possíveis riscos, a ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, responsável pela fiscalização da circulação, armazenamento e comercialização de sementes, mudas e plantas, em parceria com a Superintendência Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pois bem, a ADAB tem feito um alerta e é o que a gente vai saber agora, conversando com a coordenadora do Programa Fitossanitário dos Cítrus da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, Sueli Brito, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Sueli. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Afinal de contas, Sueli, qual é o risco que essas sementes podem representar? Jefferson, antes de entrar propriamente na história das sementes, no episódio das sementes, eu queria contar uma breve história que ocorreu em 1869. Fique à vontade. Essa história tem a ver com a invasão biológica que dizimou as plantações de café no Ceilão. À época, o Ceilão era uma colônia do Reino Unido na África. Então, por conta da introdução de um fungo, o fungo chamado Emileia vastatrix, que incide nos cafeeiros, dizimou as plantações. E o que é que isso tem a ver com as nossas histórias das sementes misteriosas? É a potência de um micro-organismo que causa distúrbio em plantas, que causa doença em plantas e que pode trazer severos prejuízos. Desde prejuízos econômicos, ambientais e até culturais. Então, com a derrocada do café no Ceilão, o Reino Unido teve que substituir o uso do café pelo chá. Então, o mundo conhece a sociedade inglesa como uma sociedade que aprecia a bebida chá. Mas, todavia, isso aconteceu por causa de um fungo que dizimou as plantações de café. Então, só para elucidar o tema do quão importante pode ser essa história dessas sementes misteriosas. O Ministério da Agricultura, me parece, já divulgou uma nota aí afirmando que foram inúmeras as denúncias de recebimento de pacotes com sementes não solicitadas que viriam junto com produtos comprados pela internet, em sites, em aplicativos internacionais, e que a origem das embalagens seria de países asiáticos, como China, Malásia, mas parece que os chineses já negaram o envio, falam que as etiquetas de postagens são falsas. Houve denúncias também aqui na Bahia, não é? O que se sabe já sobre a origem dessas sementes? Justamente, aqui na Bahia nós já temos relato da chegada dessas sementes em Salvador, Candiba, Itabuna, Casa Nova, Senhor do Bonfim. Então, em vários municípios, nossos clientes, a sociedade em geral, tem contactado a ADAB justamente para informar que não efetuaram compras de sementes, compraram por lojas virtuais, pelos sites, e estas sementes vieram junto com as mercadorias como se fossem brindes. Bem, com relação à origem, todas as embalagens que nós encontramos, que nos foram entregues pelos nossos clientes, eles trouxeram embalagens que mostram que a origem partiu da Ásia, partiu da China. Todavia, a veracidade dessa informação, desses códigos numéricos que caracterizam os diversos países no trânsito postal internacional, somente os Correios que poderão
confirmar, né, essa veracidade. O que eu posso lhe afirmar é que já existe toda uma movimentação articulada, não só em nível estadual, através da ADAB, mas também via Ministério da Agricultura e aqui na Bahia, através da Superintendência Federal de Agricultura. Para quê? Para encaminhar todo esse material para laboratório, a fim de que venhamos conhecer, de fato, que espécies botânicas são essas que estão chegando para a gente, se elas estão infestadas ou infectadas por patógenos, por pragas. E o que é que o nosso ouvinte pode estar pensando? O que são pragas, né? Pragas são fungos, bactérias, vírus, insetos. Então, somente a análise laboratorial é que poderá dizer para a gente tem ou não tem a presença de patógenos e que espécie botânica é que a gente está lidando. Existe algum tipo de indicativo sobre qual espécie botânica podem ser essas sementes e há algum tipo de registro que a pessoa recebeu e acabou plantando e já entrou em contato com a ADAB após ter germinado a planta? Não, absolutamente nada. São simplesmente sementes, não tem nem a informação de que tipo de semente, se é uma semente de ornamental, de condimento, de frutífera, de gramínea. Não sabemos absolutamente nada, entende? Porque os envelopes, eles são envelopes plásticos contendo as sementes lacradas. Em alguns deles tem etiqueta, uma numeração e apenas a frase Made in China. Pois é, você está falando da importância de ser feita uma análise, não é, em laboratório. Não foi feito isso até agora? Por exemplo, a ADAB ainda não teve acesso a algum exemplar dessas sementes? Já foi feito, já foi encaminhado e já está em processo, só que ainda não se concluiu, porque é um processo que demanda alguns dias, né? Então, nós temos não somente a parte molecular, que pode ser avaliada, também como poder de germinação, se essas sementes elas estão viáveis, e aí então, se alguma delas tornarem-se viáveis, se germinar, poderemos ter classificação botânica. Esse processo já está em curso, mas isso começou tem mais ou menos uns 10 dias, então a gente ainda não tem esse resultado para apresentar à sociedade. Além do Brasil, a Bahia, a senhora está trazendo o relato, a FDA, a agência norte-americana, também sinalizou que alguns americanos estariam recebendo essas sementes e recomendou o recolhimento. Existe algum tipo de pesquisa nos Estados Unidos para ver se é realmente até esse mesmo parâmetro de recepção das sementes? Olha, o que nós sabemos por reportagens e alguns informes técnicos é que lá chegaram sementes de plantas já conhecidas, né, no continente americano, plantas que são comestíveis, inclusive, né? Só que, em se tratando desse trânsito, do ponto de vista fitossanitário, do ponto de vista da defesa fitossanitária, a gente não deve utilizar essas sementes. Elas não devem, os envelopes não devem ser abertos, nem plantados, nem descartados, nem passados adiante. Devem ser destruídas, então? Não, elas devem ser entregues aos responsáveis pelos órgãos estaduais e federal, no caso o Ministério da Agricultura ou os órgãos estaduais de defesa agropecuária, aqui na Bahia, a ADAB. Para que isso? Justamente para que a gente monitore, porque possa ser que faça algum tipo de destruição que não seja eficaz, e aí a gente vira ter problema até de ordem ambiental. A senhora citou algumas cidades aqui na Bahia em que houve o registro da chegada, da recepção dessas sementes. E pela lista que a senhora acabou falando com a gente, aparecem muitas cidades que têm um potencial agropecuário maior do que a média geral. Há algum tipo de percepção sobre um direcionamento dessas sementes para cidades do interior, cujo potencial agropecuário existe ou é de maneira aleatória?
de maneira aleatória. Ainda é muito precoce a gente fazer alguma afirmação nesse sentido, sabe? Mas a gente deve ficar muito atento, porque estamos falando de um estado que tem uma relevância na produção agrícola, assim como o nosso país, né? Então a gente não sabe ao certo qual é a motivação da chegada dessas sementes. Do ponto de vista de marketing comercial, existe uma prática, né, chamada de brush, que é justamente você ofertar brindes e com isso impulsionar os sites de venda, né, atrair mais clientes. Só que é um negócio arriscado do ponto de vista fitossanitário, porque sementes, estacas, mudas, borbulhas, que são materiais propagativos, eles podem veicular essas pragas que eu relacionei ainda há pouco. E é o tipo de envio que é difícil de combater, não é? Porque chega pelos correios. Na impossibilidade de entrega dessas sementes a unidades da ADAB ou ao próprio Ministério da Agricultura, enfim, aos órgãos que estão monitorando essas sementes, o que se recomenda é o quê? A destruição dessas sementes. Elas não devem ser utilizadas, né? Elas devem ser entregues ao órgão estadual ou ao Ministério da Agricultura. Alguém está sujeito a alguma penalidade pelo fato de estar com essas sementes em poder? Não. Não. Veja só, a pessoa que recebe, ela é tão surpreendida quanto os órgãos estaduais e federal de controle, porque ela encomenda um determinado produto e recebe o produto, e dentro desse produto vem algo que ela não encomendou. Então, não tem uma intenção de fazer um trânsito irregular de material proibido, por exemplo, né? No caso das sementes. Agora, cabe salientar que no Brasil nós temos 2 pontos definidos de ingresso dessas sementes, ou de qualquer mercadoria internacional. São Paulo e Paraná. Então, o Ministério da Agricultura já está envidando esforços juntamente com os Correios para que se faça um trabalho mais eficiente de rastreio. Porque quando as encomendas chegam, elas são tratadas, ou seja, elas são, vamos dizer assim, verificadas. Muitas passam por escâneres, mas não são todas, se faz uma amostragem. Todavia, com o advento dessas sementes misteriosas que estão chegando, é possível que nesses próximos dias todas essas mercadorias elas sejam vistoriadas, e a gente já sabe, inclusive, por informação, que tem uma força-tarefa já do Ministério atuando dessa forma para evitar que esse material que ingressa por São Paulo e Paraná seja distribuído para os demais correios e venha chegar à população nas outras capitais e nos outros municípios do país. A senhora tem conhecimento de alguma ação de fiscalização aqui na Bahia para tentar identificar esses envelopes que eventualmente chegam aqui ao estado? Já tem uma mobilização dos Correios aqui na Bahia, mas como eu lhe disse, a gente já recebe o material tratado de São Paulo e Paraná. Uhum. Então, naturalmente, eles não passariam novamente pela inspeção do scanner. Mas aí, diante desses fatos recorrentes, é possível que a gente tenha, nesses próximos 10 dias, uma intensificação dessa fiscalização dos Correios conjuntamente com a ADAB. Bom, está dado o alerta, então, que todo mundo fique atento aí e tome os devidos cuidados em relação a essas sementes misteriosas que acenderam o alerta aí em todo o Brasil. Muito obrigado a Sueli Brito, doutora em Ciências Agrárias. Sueli Brito, também coordenadora do Programa Fitossanitário dos Cítrus da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima. Obrigada também. É mais uma conversa que vai estar disponível logo mais, você sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na tarde FM.